Boa noite, amados, sejam todos bem-vindos. Bom vê-los novamente. De manhã já tivemos o nosso tempo de ceia aqui, foi um tempo muito agradável, diante da mesa do Senhor, junto com os irmãos, um tempo de comunhão. Podemos estar celebrando a ceia também, relembrando o que Cristo fez por nós na cruz, e graças ao seu sacrifício nós podemos estar hoje reunidos aqui, com o propósito de adorá-lo, também a esperança de estarmos um dia com Ele nos céus, né? Bem-vindos de volta aos nossos irmãos paraenses, né? Depois de um período de descanso aí, onde nos mantiveram bem informados dos passeios, né? Mas é bom tê-los conosco de novo. Tem mais ainda, né? Acho que nós temos que fazer uma reunião onde eles expõem assim como foram as férias, tudo, né? Vai ser legal. Mas é bom tê-los aí de novo. Amados, eu gostaria de estar lendo com vocês um texto da Palavra de Deus que nós encontramos no Salmos, livro dos Salmos, de número 89. Se os irmãos quiserem estar acompanhando os primeiros 6 versículos, falando um pouco sobre a fidelidade do nosso Deus. Salmos 89, os primeiros 6 versículos, dizem assim: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois eu disse, a misericórdia está edificada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus. Tu disseste, fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi meu servo. Para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei o seu trono de geração em geração. Os céus celebram as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos louvam a tua fidelidade. Realmente nosso Deus é um Deus fiel, né? Apesar da nossa vida às vezes não refletir o que nós deveríamos ser diante dele, ele é fiel conosco. Ele é fiel conosco em todos os momentos, sejam momentos em que estamos um pouco abatidos ou não, Deus sempre está presente na nossa vida, em todas as situações, né? E enquanto a minha equipe chega à frente, eu só quero colocar alguns avisos que nós teremos para a nossa semana, agora que está iniciando. Teremos a nossa reunião de oração na quinta-feira, às 20 horas. Então, os irmãos estão todos convidados. E no próximo domingo, eu estava me dando conta com a minha esposa, que é o segundo domingo do mês de março, mês ímpar. Então, no segundo domingo dos meses ímpares, nós temos a nossa reunião dos aniversariantes, certo? Então, vamos estar colocando aí durante a semana as informações necessárias para que possamos ter um bom tempo aí celebrando os nossos aniversariantes dos 3 primeiros meses do ano. Então, se programe aí para estar conosco também, para termos esse tempo. Amados, vamos estar iniciando então com uma palavra de oração, agradecendo a Deus. Nosso Deus e Pai, nós queremos chegar à Tua presença, Senhor, te louvando pela Tua bondade, te louvando pela Tua grandeza, Tua misericórdia em nossas vidas, que se renova a cada dia, Pai. Agradecer a Ti pela Tua fidelidade para conosco, mesmo não merecendo, Pai, Tu estás sempre ao nosso lado e sempre nos guardando, nos livrando, dentro da Tua soberana vontade. Obrigado, Pai, também, em especial te agradecemos pelo livramento da família do Celso, da Regina. Obrigado, Senhor, pela Tua proteção, nessa situação que eles passaram hoje, e que eles podem estar reconhecendo realmente a Tua mão, guardando e protegendo eles, como aconteceu nessa situação. Obrigado pela Tua bondade e pela Tua proteção na vida deles, na Tua direção também com relação ao que eles passaram, também pelo dia que eles puderam ter. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que eles tiveram. Pedimos que Tu possas estar nos guardando, nos guiando agora nessa reunião, que possamos estar aqui realmente com o propósito de Te adorar, Senhor, com o propósito de Te louvar, com o propósito de realmente engrandecer o Teu nome, Pai. Porque Tu és um Deus que realmente mereces todo o nosso louvor, toda a honra que podemos estar dando a Ti. Tudo que fizermos aqui, Senhor, que possa ser agradável diante da Tua presença, os cânticos possam estar realmente expressando o que sentimos, o que temos em nosso coração, e não sejam apenas palavras que a gente pronuncia com melodia, mas que sejam realmente coisas que a gente possa falar vindas do nosso coração. E também a reunião de culto, depois de pregação da Tua palavra, esteja abençoando,
que possamos ter um bom tempo aqui reunidos na Tua presença. Obrigado pela oportunidade que temos, obrigado por esse local, Pai, obrigado pela Tua bondade em nos ceder esse local para estarmos nos reunindo, que Tu possas estar abençoando também aqueles irmãos que não puderam estar chegando hoje à noite. Colocamos isso tudo em Tuas mãos, Te louvando e Te agradecendo em nome de Jesus. Amém, Pai. Amados, vocês podem estar se colocando em pé, os que podem. Cadê? E eu já avisei minha esposa, né? Eu hoje escolhi alguns cânticos que eu tirei daquele baú. Na verdade, eu tirei do fundo falso do baú. O primeiro cântico realmente fala sobre o grande amor do Senhor e que esse amor realmente nunca cessa. E tem uma parte no cântico onde ele fala justamente sobre a grandeza e a fidelidade de Deus. Ele diz assim: fiel e grande és tu, Senhor, e repete isso 3 vezes, né? Então eu tinha pensado numa situação diferente para nós cantarmos ele de uma maneira diferente hoje. Vamos mudar um pouco as coisas. Onde o cântico fala, fiel e grande és tu, Senhor, e de novo repete, fiel e grande és tu, Senhor. Na primeira vez os homens cantam, na segunda vez as mulheres cantam, e terminamos cantando todos juntos, tá? Se vocês estiverem em dúvida, observe a mim e observe a Nicole, para não se perder. Primeira vez os homens cantam, depois as mulheres, e depois todos juntos. Vamos cantar ele 2 vezes, tá? Primeira vez é o ensaio, depois a gente vai em frente. Grande amor do Senhor nunca cessa, suas misericórdias não chegam ao fim. Cada dia se renovam, sim, cada manhã. Fiel e grande és tu, Senhor. Mulheres. Fiel e grande és tu, o grande amor do Senhor nunca cessa, suas misericórdias não chegam ao fim. Cada dia se renovam, sim, cada manhã. Fiel e grande és tu, Senhor. Fiel e grande és tu, Senhor. Fiel e grande és tu. Vamos ter que repetir isso mais vezes, deu certinho. Muito bem. Então Deus é fiel, graças a Deus por isso, graças a Ele por isso, né? O próximo cântico fala sobre... como nós estivemos hoje pela manhã, reunidos em tempo de ceia, é um tempo gostoso de comunhão. Na verdade, é uma oportunidade do mês em que a gente pode estar fazendo 2 coisas, celebrando a ceia do Senhor, lembrando do que Ele fez por nós e pensando em como viveremos com Ele no futuro, mas também é um tempo de comunhão. Normalmente nas reuniões aqui da igreja é muito difícil a gente ter contato com as pessoas, talvez naquele breve tempo depois do culto, ou talvez um pouco antes quando as pessoas chegam. Mas esse nosso tempo de ceia é tão gostoso porque a gente pode ter aquele momento em conversar com os irmãos, interessarmos uns pelos outros, talvez aquele momento de oração também, onde a gente pode estar compartilhando o que Deus tem feito, também pedindo a Ele várias situações que nós passamos, né? Então realmente é um tempo bastante precioso. Então esse cântico fala justamente sobre isso, fala sobre a preciosidade de estarmos uns com os outros e bem juntos ao nosso Deus, né? E enquanto cantamos esse cântico, eu quero fazer algo de novo, um pouco diferente. O Wallace já desconfio que seja. É uma coisa que nós fazíamos em tempos passados e há bastante tempo a gente não tem feito mais. Eu sei que todos já nos cumprimentamos quando chegamos, certo?
Então, enquanto nós cantamos esse cântico, vamos estar nos cumprimentando uns aos outros. Então, levante-se do seu lugar, vá cumprimentar seu irmão, dê um abraço. Não converse tanto com ele, porque temos que cantar o cântico, né? Mas cumprimentem-se uns aos outros. E vamos fazer isso aí, vamos ver a confusãozinha santa que nós teremos aqui no meio, tá? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Deu tempo, podia ser um pouquinho mais longo até o cântico, viu? Quase que eu repito ele aqui. Mas que bom, amados, que bom é podermos estarmos realmente uns com os outros. Em família, né? A família de Deus, realmente é algo muito gostoso. E isso nos traz, como diz o próximo cântico, nos faz com que nós sintamos realmente uma paz dentro da nossa alma, né? E aqui fala sobre circunstâncias em que nós percebemos que Deus está conosco, mesmo em momentos mais difíceis, mesmo em momentos de lutas, né, nós percebemos que Ele está conosco. E Ele nos dá também o privilégio de termos uns aos outros, né? Ele está conosco sempre e Ele nos deu irmãos, né, que estão conosco, que podem estar também nos abençoando com suas palavras, seus apoios. Então vamos estar lembrando-nos disso, né? Ele está sempre conosco, de diversas formas, às vezes na pessoa de um irmão que pode estar ajudando você, né? Então, essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu sigo ao meu Senhor. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu sigo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Esse gozo que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esse gozo que sinto em minha alma é porque eu sigo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor.
Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho as circunstâncias, não. Olho o seu amor, seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. E ainda que os campos não floresçam e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Realmente podemos estar afirmando isso, apesar das circunstâncias. Alegramos-nos pelo que nós vemos ou porque estamos com o nosso Deus. Podemos ser alegres mesmo em meio às circunstâncias talvez que são mais difíceis. Precisamos estar alegres em todos os momentos, né? E o último cântico que eu queria cantar com vocês antes da mensagem fala um pouco sobre o sacrifício de Cristo na cruz. Diz assim: ontem vi na cruz Jesus Cristo, ontem eu vi alguém que morreu. Ele veio para viver, veio para morrer. Ele veio pois quis me salvar. Veio pois quis salvar a mim, quis salvar a você, quis salvar a cada um de nós individualmente. Então ele veio a esse mundo, sofreu tudo que ele sofreu. E ao final então ele disse, como nós ouvimos hoje pela manhã, tudo consumado, né? Foi um brado de vitória, como disse o pastor. Então graças a Deus, porque ele realmente teve esse amor tão grande por nós. E aquela cruz hoje ela é vazia, como o cântico também fala. E por isso tudo então podemos ter alegria, podemos ter segurança e podemos ter paz. Vamos estar cantando esse cântico então. Ontem vi na cruz Jesus Cristo. Ontem vi alguém que morreu. Veio pra viver, veio pra morrer, veio pois quis me salvar. Hoje aquela cruz é vazia. Cristo, meu Jesus, ressurgiu. Foi para os altos céus, foi para preparar um lar onde eu vou morar. Que alegria posso ter no Senhor, que segurança, que paz. Como ser triste se alguém é por mim, posso confiar, posso confiar, posso confiar em Deus, Deus, Deus. Realmente podemos confiar, como dizem aí fora, cegamente nesse Deus tão maravilhoso, né? Podemos sentar-nos? Eu vou chamar então à frente o nosso irmão Kelvin, vai ser o nosso pregador hoje à noite.
As crianças também. Vem, Seimar. Tem uma, mas é uma, né? Tem a professora para ela, viu? Só para Seimar, a professora. Muito bem, amados. Vamos então entregar esse momento nas mãos do Senhor mais uma vez. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, mais uma vez chegamos à Tua presença, Senhor, te agradecendo já pelo que pudemos ter feito até aqui. Obrigado por esse tempo de cânticos, que Tu possas realmente ter te agradado de tudo e que possamos realmente ter sido sinceros em tudo que nós expressamos por meio da música. Colocamos agora esse momento em Tuas mãos mais uma vez. Pai, esteja com o Teu servo que trará a Tua palavra, que ele possa ter segurança, que ele possa estar transmitindo a nós o que ele tem preparado e que o Teu Espírito Santo possa estar realmente falando diretamente aos nossos corações e possamos sair daqui edificados pela Tua palavra. Também abençoa o tempo lá com a Seimar, abençoa a Rose que vai estar trazendo a aulinha, que Tu possas também estar trabalhando no coração dela, ela possa estar compreendendo cada vez melhor a mensagem do Teu Evangelho. Pedimos essas coisas agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, amados irmãos. É um grande privilégio estar mais uma vez aqui ministrando a palavra de Deus aos amados irmãos. De imediato convido aos amados a estarem abrindo suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 23. Estarei lendo o verso 34. 34, 43 e 46 estarei lendo os versículos. Lucas, capítulo 23. Verso 34. Todos acharam? Verso 34 de Lucas 23, então. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sorte. Verso 43 de Lucas 23. Jesus lhes respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E verso 46 de Lucas 23. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esses 3 versículos falam de 3 palavras ditas de Cristo na cruz. E hoje vai ser o assunto que eu vou abordar nesta noite, que serão as 7 últimas palavras de Cristo na cruz. Assim como na Bíblia muito bem conhecemos que o número 7 é representado pela perfeição, a sua totalidade. Hoje, nós nos aproximamos do momento mais glorioso da história da humanidade. Não estamos diante apenas de um evento trágico. Estamos diante do centro da eternidade, do ponto onde o tempo toca o propósito eterno de Deus. A cruz não um acidente histórico. Ela é um cumprimento do decreto eterno de Deus. Como diz ali desde Gênesis 3:15, quando Deus promete que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente, a cruz já está no horizonte da história. A sombra da cruz já se projetava sobre a história. A cada promessa, a cada sacrifício que o seu povo fazia, a cada profecia e a cada prova para aquele, tudo apontava para este momento, o momento de Cristo na cruz. No Império Romano, a crucificação era o método mais cruel e humilhante de execução, reservada para rebeldes, escravos e os piores criminosos. Era símbolo de vergonha absoluta. Cícero era um filósofo da época, um líder político,
Até disse que a cruz era tão horrível que nem deveria ser mencionada entre os cidadãos romanos. Era instrumento de dor extrema e desonra pública. É exatamente nesse cenário de vergonha que contemplamos a glória. É nesse instrumento de maldição que o Filho do Homem pronuncia suas últimas palavras. Diferente dos outros condenados que blasfemam, Jesus fala pouco. E cada palavra é um decreto espiritual. Essas não são apenas palavras ditas, palavras dizidas por quaisquer por aí, mas é a revelação final da sua identidade e missão. Não são palavras de desespero descontrolado, não são gritos de derrota. São palavras carregadas de significado eterno. São declarações teológicas. São proclamações redentivas. São revelação do próprio coração de Deus. Cada frase ecoa com um propósito. Cada expressão revela o aspecto da obra da salvação. Cada palavra abre uma janela para compreendermos o amor, a justiça e a graça divina. Hoje, não apenas recordamos a cruz, nós nos colocamos aos pés da cruz. Hoje vamos ouvir a cruz falar. Então, mais uma vez, vamos orar. Querido Deus e Pai, peço que o Senhor esteja ajudando na minha dicção, na minha fala, esteja ajudando a lembrar-me tudo conforme ao teu lado vem estudado. Que o Senhor possa estar preparando os nossos corações para receber a exortação da sua palavra, que possamos sair daqui transformados pelo poder da sua palavra, Pai. Em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Então, muito bem. Então, a primeira palavra que Jesus menciona na sua crucificação é a palavra de perdão. Pois ali, quando ele é erguido no madeiro, Jesus brada e diz: Pai, perdoa-lhes. Como nós vimos ali em Lucas, capítulo 23, verso 34, que dizia: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O perdão é a primeira resposta do céu ao pecado. Jesus, e podemos entender um ponto interessante, que Jesus intercede pelos seus algozes, enquanto os pregos são cravados nas suas mãos e nos seus tornozelos. Mas interessante, podemos adquirir nesse ponto, é que Jesus pode perdoar, pois ele passou uma vida em íntima e constante comunhão com Deus Pai. A entender um pouco o contexto, como já vimos já hoje de manhã, então trazendo novamente hoje à noite ainda o contexto histórico ali da crucificação de Jesus. Jesus está sendo crucificado por soldados romanos no Calvário, ou conhecido como o Gólgota, o lugar, entre dois malfeitores, sob agonia física extrema. Os soldados romanos dividem suas vestes, líderes religiosos zombam, a multidão escarnece. E é nesse ambiente de violência, Jesus ora. Se Cristo orou pelos os que o pregavam na cruz, que direito nós temos de guardar rancor? A cruz nos ensina que perdão não depende do arrependimento do outro. Depende da graça em nós, da nossa obediência ao Pai. Jesus transformou o horror em palco para a glória de Deus. Com isso chegamos
a segunda palavra que Cristo fala na cruz, que é a palavra de salvação. Ali, vemos ali em Lucas, acompanhe comigo em Lucas 20, capítulo 23, versículo 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Podemos entender que essa resposta de Jesus ao bom ladrão, Jesus dá essa resposta, pois o bom ladrão, ele reconheceu a sua culpa e a santidade de Cristo. Nunca é tarde para se arrepender. A salvação é imediata. O paraíso não é apenas a recompensa por mérito, mas sim pela graça. Os dois criminosos estão sendo crucificados ao lado de Jesus. Ambos começam insultando a Jesus, como vemos ali no relato em Mateus, capítulo 27, verso 44. Mas um deles é transformado naquele momento e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece a inocência de Cristo, a sua própria culpa e a realidade do reino. Esse texto destrói a ideia da salvação por obras, pois o ladrão não foi batizado, não fez boas obras, não frequentou o templo, não restituiu nada, ele apenas creu. A salvação é pela graça, mediante a fé, imediata. Hoje, não é purgatório, não é espera, é presença imediata com Cristo. Podemos ver que a cruz mostra que ninguém está longe demais da graça. Enquanto há vida, há esperança. Nunca é tarde para a misericórdia. O paraíso é um presente imediato para quem crê. A verdade central é que a salvação é pela graça, até o último momento. Um ladrão blasfema e o outro crê. Não há tempo para boas obras, apenas fé. Você está confiando mais na religião ou na graça? Eis a questão. Chegando à nossa terceira palavra dita por Cristo na cruz, é a palavra de reconciliamento. Pois, vamos entender ali, vamos ver o contexto. Em João capítulo 19, João capítulo 19, versos 26 e 27. Algum irmão possa estar lendo para nós? João capítulo 19, versos 26 e 27. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse: mulher, este é seu filho. E ao discípulo disse: essa é a sua mãe. Naquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Vemos que Jesus cuida de sua mãe, entregando ao seu discípulo amado. O amor permanece mesmo na dor, mesmo sofrendo, Jesus cuida de sua mãe. Para entendermos um pouco essa questão, no contexto cultural daquela época, na cultura judaica, o filho primogênito tinha a responsabilidade de cuidar de sua mãe. E Jesus, mesmo na cruz, pendurado ali, ele cumpriu essa lei e se preocupou com sua mãe, pois ele deixou aos cuidados do seu discípulo amado, João. Ele entrega Maria aos cuidados de João.
Algumas lições que podemos extrair dessas palavras. A espiritualidade não anula a responsabilidade familiar. A cruz forma uma nova família espiritual. O amor verdadeiro se expressa em cuidado. Aqui nasce algo profundo. A cruz forma uma nova família. João não é irmão biológico de Maria, mas agora é filho espiritual. A igreja nasce aos pés da cruz. Cristo não salva indivíduos isolados. Eles formam um povo. A espiritualidade verdadeira não negligencia responsabilidades. A cruz nos ensina o cuidado. A fé anula nossa responsabilidade. Responsabilidades familiares e sociais. O amor de Cristo cria novas famílias na igreja. Você tem cuidado dos que Deus confiou a você? Chegando à nossa quarta palavra, dita por Cristo na cruz, é a palavra de agonia, de angústia. Pois Cristo bramou: Deus meu, por que me desamparaste? Como nós vemos ali em Mateus capítulo 27, verso 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O momento em que Jesus carrega o pecado do mundo e experimenta a separação do Pai, é exatamente nesse momento. Ele foi abandonado para que nós nunca fôssemos. Lutero, um grande pregador, ele chamou este momento de o maior mistério da fé. Ele fala do Deus contra Deus, a experiência do juízo divino, suportando pelo Filho. Aqui nessa parte, podemos compreender que Jesus, ao bradar esse Deus meu, por que me desamparaste? Ele faz uma citação aos Salmos 22, pois os Salmos começa com abandono, mas termina com vitória messiânica. Ele não está perdendo a fé, ele experimenta a separação causada pelo pecado. Ele está revelando o cumprimento profético. Aqui está o coração da doutrina da substituição penal. Como nós vemos ali em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conhece pecado, o fez pecado por nós. Não houve ruptura na Trindade em essência, mas houve abandono judicial. Ele experimenta o juízo que era nosso. Era para nós estarmos sendo julgados, mas Cristo, por amor a nós, fez de ser sacrificado para podermos ter acesso ao Pai novamente. O peso do pecado é real. A santidade de Deus é real. O abandono de Cristo garantiu a nossa reconciliação com o Pai. Quando você se sentir abandonado, lembre-se, Ele foi abandonado para que você jamais fosse abandonado. Ele foi desamparado para que nós nunca fôssemos. Em nossa solidão, Ele nos entende. Chegando à nossa quinta palavra, a palavra de sofrimento. Pois aqui, nessa quinta palavra, a gente entende que Cristo foi um homem. Entendemos a humanidade de Deus, pois Ele disse: tenho sede. Ali como, acompanhem comigo o livro de João, capítulo 19, verso 28. Verso 28.
João capítulo 19, verso 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. A humanidade de Jesus é o cumprimento das Escrituras, como vemos ali em Salmos 69, 21, sendo cumprido. Que diz ali em Salmos 69, 21, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Se nós entendermos essa questão de beber vinagre, se tu já está com sede e bebe vinagre, dá mais sede ainda. Então, ele já estava sofrendo ali com os cravos nas suas mãos e pés, com as suas costas toda deslacerada. Ele diz: tenho sede. E eles levantam aquela esponja mergulhada no vinagre, ele toma aquilo lá e sente mais sede ainda. Que grande dor nosso Cristo sofreu na cruz por nossos pecados, para que nós pudéssemos ter a reconciliação e ter acesso ao Pai. Quando você... e entendemos aqui também que ali em João, ele diz claramente ali no próprio versículo que lemos, para que se cumprisse as Escrituras, para que se cumprisse as profecias que foram escritas e profetizadas do que iria acontecer com Jesus. A verdade central é que o Deus eterno sentiu dor humana. E vemos isso através de Cristo na cruz. Ele entende as nossas dores físicas. A cruz foi sofrimento real. A humanidade de Cristo é verdadeira. Jesus é plenamente Deus, mas aqui vemos sua plena humanidade. A cruz não foi simbólica, foi física, foi dolorosa. O Verbo se fez carne e sofreu, e muito. Ele entende a sua dor, ele sabe o que é sofrimento físico. Temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Você pode levar sua dor a ele. Ele entende. Pois o Cristo, o Criador da água da vida, teve sede física para que saciasse a nossa sede espiritual. Chegando à nossa sexta palavra, dita por Cristo na cruz, é a palavra de vitória. Pois ele disse: está consumado. Como diz ali no livro de João, capítulo 19, verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. A dívida aqui do pecado foi quitada. Podemos entender que esse brado estar consumado vem do grego, no grego ali, que seria o tetelestai, que era usado em três contextos. Um contexto comercial, dizendo de dívida que foi pago completamente, ou pago integralmente. Um contexto militar, que seria de vitória, de conquista. E um contexto sacrificial, que seria de oferta aceita. E Jesus Cristo, ele entra dentro dos três contextos. Pois ele foi vitorioso, pagou a nossa dívida e Deus aceitou o seu sacrifício. Portanto, ao bradar tetelestai, Jesus declarou que a dívida espiritual da humanidade foi paga, não restando mais condenação. A obra está completa, tetelestai, pago em sua totalidade. A dívida foi cancelada, o plano foi cumprido, nada precisa ser acrescentado.
não é eu estou acabado, é a obra está concluída. A dívida do pecado foi paga integralmente. Nada pode ser acrescentado. A religião diz, faça. Cristo diz, está feito. Pare de tentar pagar o que já foi pago. A cruz é o suficiente. Não há nada que possamos adicionar à salvação. A obra de Cristo é completa e perfeita. E maravilhosa. Pois foi paga por um alto preço na cruz. E a sétima palavra que vemos de Cristo na cruz, sua sétima palavra é a palavra de entrega. Pois Cristo disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Vamos dar uma recapitulada ali em Lucas, capítulo 23, verso 46. Algum irmão possa ler para nós? Lucas 23, 46. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Vemos que o controle soberano de Jesus sobre a sua própria morte, ele estava completamente no controle, pois no momento em que ele disse, entrego o meu espírito, ali ele expirou e entregou o seu espírito, a sua vida voluntariamente para o Pai. A morte não foi uma derrota, a morte de Cristo, foi uma entrega voluntária. Jesus não teve a vida tirada, ele a entregou para confiança total. Ele tinha confiança total no Pai, descansou após a missão cumprida. Modelo de entrega para nós, é um modelo de entrega para nós. Pois aqui, quando Jesus brada, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ele faz uma citação do Salmos 31:5, que diz, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, dos Deus da verdade. É uma oração de confiança. Note que ele começou dizendo, as suas primeiras palavras dizendo, Pai, perdoa-lhes, pois não sabe o que faz, e termina dizendo, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A comunhão foi restaurada. Jesus não foi uma vítima, pois ele entregou voluntariamente a sua vida. Como em João, capítulo 10, verso 18 nos fala, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ele entregou o Espírito, é ato soberano, viver e morrer com total confiança na soberania de Deus. Você já entregou completamente sua vida nas mãos de Deus? A morte para Cristo não é derrota, é entrega confiante nas mãos do Pai. Vemos as 7 palavras reveladas, revelando o caráter de Cristo, a sua misericórdia, a sua divindade, a humanidade, a autoridade. Agora, concluindo, eu digo, o que a cruz nos ensina? Vamos recapitular então. Na cruz vemos a primeira palavra que seria de perdão, o perdão do Pai, a salvação, a graça salvadora, o amor, o que seria o nascimento da igreja, a palavra de sacrifício, a substituição penal, a humanidade, vemos a humanidade de Cristo, a palavra de vitória, a vitória completa, e a palavra de entrega, a entrega confiante. A cruz
não foi o fim, foi o começo da redenção. A cruz nos responde 3 perguntas, perguntas eternas, que seria: Deus é justo? Sim, Ele é justo. O pecado foi punido. Deus é amor? Sim. Ele mesmo pagou o alto preço, entregando seu amado filho, seu único filho, na cruz para nós termos acesso ao Pai novamente. Há esperança? Sim. Está consumado, como Cristo bramou na cruz. Hoje, a cruz ainda fala. A pergunta que é o que Jesus, não é o que Jesus disse, é como você responderá a ela, a esse chamado. Ela fala ao culpado, há perdão. Ela fala ao distante, há graça. Ela fala ao cansado, está consumado. Hoje você pode receber o perdão. Confie na graça, na obra completa. Viva a vitória do está consumado. Entrega a sua vida nas mãos do Pai, porque o Cristo que morreu, ressuscitou. E a cruz que parecia derrota, tornou-se o trono da vitória. Irmãos amados, depois de contemplarmos a cruz, não podemos sair daqui da mesma maneira. A cruz sempre exige uma resposta. Ela não é apenas um símbolo para ser admirado, mas um chamado para ser atendido. Ali Deus provou seu amor de forma definitiva. Jesus foi voluntariamente, Ele tomou o nosso lugar, carregou a nossa culpa, sofreu a nossa condenação. A cruz declara que somos mais pecadores do que imaginávamos, mas também mais amados do que jamais sonhamos. E essa cruz não é o fim. Ela é o caminho. Ela é a ponte. Ela é o acesso aberto ao Pai. Por meio dela, o véu se rasgou, foi rasgado. A separação foi removida. A dívida foi paga. Agora há perdão para o culpado, reconciliação para o afastado e vida para o que está morto. A pergunta não é se a cruz é suficiente, pois ela é suficiente. A pergunta é: como você responderá a este amor? Hoje é dia de arrependimento sincero. Hoje é dia de fé verdadeira. Hoje é dia de entrega completa. Se você ainda não se rendeu à cruz, venha, receba esse amor. Confie nele como o seu Salvador. Se você está distante, volte. O Pai continua de braços abertos esperando para te receber. Se você já crê, renove a sua gratidão e a sua devoção. Não trate como comum aquilo que custou o sangue do Filho de Deus. A cruz é um ponto final e a porta aberta, é o caminho vivo, é o convite do próprio Deus dizendo: venha, responda hoje com fé, com arrependimento, com todo o seu coração. Amém? Oramos. Querido Deus e Pai, nós colocamos diante de Ti com reverência e gratidão. Depois de contemplarmos a cruz, nossas palavras se tornam pequenas diante de tão grande amor. Obrigado, Pai, porque não nos deixastes perdidos em nossos pecados. Obrigado por
que em Cristo o Senhor providenciou o caminho de volta para Ti. Pai, reconhecemos que éramos culpados, que muitas vezes nos afastamos, que falhamos em pensamentos, palavras e atitudes. Mas hoje lembramos que na cruz a nossa dívida foi paga. Jesus tomou o nosso lugar. Ele carregou a nossa culpa e abriu para nós um novo e vivo caminho. Ajude-nos a não tratar esse amor como algo comum. Dá-nos um coração quebrantado, sensível à Tua voz. Se há alguém aqui que ainda não respondeu a esse chamado, que hoje seja o dia da salvação, que o Teu Espírito convença, transforme e traga fé verdadeira. Remova também, ó Pai, aqueles que já renove aqueles que já caminham contigo, Pai. Reacendendo a paixão pela a sua presença. Dai a eles sede da tua palavra. Que a cruz não seja apenas uma lembrança distante, mas a motivação diária da nossa obediência, da nossa santidade, do nosso amor por Ti, Pai. Ensina-nos a viver à luz da cruz, com humildade, com gratidão e com entrega total. Que a nossa vida seja resposta ao sacrifício de Cristo, que nossas palavras, decisões e relacionamentos reflitam ao poder transformador desse amor maravilhoso Teu, Pai. Obrigado, porque a cruz não foi o fim, mas o início de uma nova história. Obrigado, porque hoje temos acesso ao Pai. Receba a nossa adoração e a nossa entrega e ao nosso coração, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Kelvin, pela exposição da palavra do nosso Deus. Podemos estar realmente lembrando e vivendo dia a dia tudo que Cristo fez por nós, em favor de cada um de nós. Vamos estar nos colocando em pé mais uma vez e vamos repetir aquele cântico: ontem vi na cruz a esse Jesus Cristo, aquele que realmente morreu e se entregou por cada um de nós. Ontem vi na cruz Jesus Cristo. Ontem vi alguém que morreu. Veio pra viver, veio pra morrer, veio pois quis me salvar. Hoje aquela cruz é vazia. Cristo, meu Jesus, ressurgiu. Foi para os altos céus, foi para preparar um lar onde eu vou morar. Que alegria pode
ter no Senhor, posso em segurança, que paz. Como ser triste se alguém é por mim, posso confiar, posso confiar, posso confiar em Deus, Deus, Deus. Que realmente possa ser assim, possamos confiar no nosso Senhor.